Meus irmãos, nós vamos então à pregação da palavra do Senhor, e para isso nós vamos ao primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Por favor, meu irmão, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, de 36 a 46. Vocês, antes de nós lermos o texto, irmãos, vocês se lembram que nós estamos no momento de transição do reino de Israel, ou seja, Davi é morto e agora Salomão assume o trono de Israel. Mas antes de Davi morrer, ele deixara a seu filho Salomão algumas atitudes que ele deveria tomar como rei com relação a alguns homens que estavam debaixo do seu reino. Vocês viram que com relação à família de Barzilai, que fora de fato bondosa com Davi, quando Davi passara por necessidade, Salomão deveria agir com bondade, porque aquilo era justo, certo? Barzilai, aquele homem agora já morto, havia sido bom com Davi, e agora Salomão, melhor dizendo, tinha que retribuir a bondade que Barzilai fizera com seu pai, Davi, aos descendentes de Barzilai. E Salomão faz isso. Ele traz os descendentes de Barzilai para comerem na sua própria mesa e viverem na corte real. Mas, ao mesmo tempo, Davi dá ordens a Salomão para que ele, de fato, não permita que dois inimigos do reino, que estavam sob a jurisdição de Salomão, descessem em paz à sepultura. Eram eles Joabe e Simei. E nós já vimos aqui, aos domingos à noite, na exposição, na pregação do primeiro livro dos Reis, que Salomão já acertou as contas, por assim dizer, deu a paga, o que era justo, a Joabe. Mas ainda resta um da lista de Davi, que pode prejudicar o reino, que pode ameaçar o reino, que é Simei. Este agora será tratado por Salomão nesse texto que temos diante de nós. Vamos ver então, vamos ler o texto? O texto da Sagrada Escritura? Olha só o que diz o texto. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Irmãos, nós oramos. Nossa irmã Renata orou a Deus por nós, pedindo que Deus nos fale a sua palavra pela pregação. Então nós partimos daí na confiança de que Ele nos ouve.
para a pregação de sua palavra. Irmãos, o último que sofreria a ira de Deus por meio da administração de Salomão seria Simei, este homem que nós vemos aqui no texto. É necessário lembrar do que fez Simei. Vocês se lembram como ele aparece na narrativa bíblica? Lá em 2 Samuel, Simei era um homem da tribo de Benjamim. Ele nos é apresentado como da tribo de Benjamim, uma tribo logo ao norte da tribo de Judá. E Simei, por ser da tribo de Benjamim, era partidário de Saul, o antigo rei. Saul era da tribo de Benjamim. E Saul havia sido, de fato, objeto da ira de Deus por ser um pecador que não se arrependia. Por isso Deus arrancou o trono de Saul, porque o trono era de Deus, e deu o trono a Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E Davi se assentou no trono. Só que Simei nunca aceitou isso. Prova disso é que quando Davi teve que fugir de Jerusalém, já como rei, ameaçado por seu filho Absalão, Simei vai ao encontro de Davi enquanto este fugia. E o amaldiçoa. E taca pedras em Davi, o rei de Israel. Porque Absalão praticava um golpe. Ele não era o rei legítimo. Quem era Davi? E então Simei se revolta contra Davi e pratica um crime de alta, de fato, ofensa contra o rei, em amaldiçoar o ungido de Deus e desejar a sua morte, lhe tacando pedras. E Davi naquele momento diz: deixa, o Senhor sabe o que faz. Quem sabe o Senhor reverterá essa maldição em bênção. E então Deus destrói e de fato extermina Saul e o seu exército, e Davi então pode voltar posteriormente a Jerusalém. E na volta, Davi se encontra com Simei. Simei, melhor dizendo, vai ao encontro de Davi. E Simei vai meio que arrependido. É verdade que nós vemos no texto de 2 Samuel que ele vai junto de um exército. Ele leva um exército para pedir desculpa a Davi. A ideia, como vimos, é que se Davi não desculpasse, haveria uma guerra ali. E Davi, percebendo isso, pela sabedoria de Deus, diz: olha, hoje não é um momento de morte nem de guerra. Porque os homens de Davi estavam dizendo a Davi: deixa que matemos esse Simei, esse que te amaldiçoou, ele merece morrer. Aí Davi diz: agora não. Hoje ninguém morrerá, porque eu estou voltando para Jerusalém. O meu filho se levantou contra mim, Deus de fato acertou tudo. Meu filho teve que pagar com a vida, pelo que eu lamento. Mas não é a hora de criar uma guerra. Eu estou voltando e este homem veio, por má intenção ou não, Deus sabe, fazer as pazes comigo. Então hoje ninguém morrerá. E então Davi poupou Simei naquele dia. Mas Salomão não jurou nada a Simei. Davi jurou, mas não Salomão. E Davi sabia que Simei era uma ameaça. Embora a prudência fez com que Davi não fosse contra ele naquele dia, que era um dia de vitória de Israel e de união do povo. Mas depois disso, Davi diz: você tem que fazer Simei pagar o que fez, porque ele amaldiçoou o rei. Ele é uma ameaça ao reino. E é disso que se trata esse texto. Que Deus fará justiça por meio de Salomão, porque Simei precisa pagar o que fez, a rebelião que ele levantou e a maldição que ele proferiu contra o ungido de Deus. E é disso que trata aqui o texto. Mas vamos lá, com calma, vamos lá. Versículo de número 36 diz assim: depois mandou o rei chamar a Simei. A ideia aqui é que Salomão tem, por assim dizer, uma lista. Lembra que Davi deixou uma lista para que acertasse com alguns homens debaixo do seu governo. Um deles era Simei. E ele não tinha acertado com Simei ainda. Então ele manda chamar Simei. Mas a intenção de Salomão não é matá-lo. É de fato colocá-lo em uma prisão domiciliar em Jerusalém, para poder vigiá-lo. Olha só o texto. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. A ideia aqui, meus irmãos, é que Salomão decidiu condenar Simei a uma prisão, como falamos, domiciliar. Ele passaria a residir em Jerusalém. Simei era de um lugar chamado Baurim, que ficava ao norte, para o leste de Jerusalém, da região de Judá. Então, o que Davi diz? Sai daí de Baurim, porque você está longe de mim, e desce aqui para Jerusalém e vem morar aqui. Você vai construir uma casa para você, vai morar aqui e não vai sair daqui para lugar nenhum. A ideia é que Simei tem que ficar
sob debaixo das vistas de Salomão, porque ele é uma ameaça. Já dizia alguém que os amigos eu quero próximos de mim, e os inimigos mais ainda. Os meus amigos eu quero próximos de mim, e os meus inimigos mais ainda, para saber o que eles estão fazendo. E é por isso que Davi diz, vem para Jerusalém, mora aqui. Porque Simei era uma ameaça. Davi não sabia o que Simei estava armando. E ele queria ter controle. Melhor, Salomão queria ter controle de Simei. Por isso, a prisão domiciliar em Jerusalém. Mas vamos mais. Olha só o que diz o texto. E aí, Salomão diz, habita aí em Jerusalém e daí não saias, nem para uma parte, nem para a outra. Em outras palavras, meus irmãos, aqui a ordem de Salomão é o seguinte, não vá para qualquer lugar que seja. Não é só não volte a Baurim. É não saia para lugar nenhum. E aí tem uma ameaça acrescentada a isso. Olha só a ordem. Porque, versículo 37, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. A ideia é a seguinte, por que Salomão cita aqui, irmãos, o vale, ou o ribeiro, melhor, o ribeiro de Cedron? Por que ele cita o ribeiro de Cedron? Porque o ribeiro de Cedron ficava na fronteira de Judá e Benjamim, da tribo. A fronteira leste do território de Judá com Benjamim. Então a ideia de Salomão é, não voltes a Baurim. Você fica aí. Nós vamos ver no texto que quando o Simei sai, ele sai para outra direção, ele sai para Gate, que era oeste e não leste, de onde ele estava em Jerusalém. Mas a ideia de Salomão aqui é que é provável que ele queira voltar em casa. Então, não ultrapasse o ribeiro de Cedron. Mas é uma ordem aqui para não ir também a qualquer lugar que seja. Ainda mais a casa dele, o lugar onde ele poderia voltar e armar uma rebelião com os homens de Benjamim. Por isso que Salomão, ele cita aqui o ribeiro de Cedron. Porque é provável, na mente de Salomão, que ele retornasse à casa dele para juntar-se com os seus para ir contra o reino de Davi e de Salomão. Mas a ordem era clara, não vá a lugar nenhum. Não saia para lugar nenhum. E olha só o que diz o texto. Porque hás de ser que no dia em que saíres, serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Aqui que importante, irmãos, que Salomão está sendo misericordioso. Ainda na aplicação da justiça, na execução de uma prisão domiciliar, ele ainda assim é misericordioso. Então, Salomão está dizendo a Simei o seguinte, não faça nada contra a vontade do rei, contra a ordem do rei, porque se você fizer, estou te avisando, você morrerá. Então, eu estou te avisando para o seu bem. Eu estou te dando mais uma chance. Você amaldiçoou meu pai, você deveria ser executado no momento que você fez isso, mas meu pai te foi misericordioso e eu também estou sendo. Não saia para lado nenhum, porque se saíres, morrerás. Isso é bondade, sabia? Isso é bondade. É o que Deus faz comigo e com você. É o que Deus fez com Adão. No dia em que comeres do fruto, morrerás. Eu estou te avisando, não coma, por seu bem, não coma, porque se comeres, morrerás. Quando a palavra diz para nós, nos adverte quanto aos pecados, e a ira de Deus que vem sobre eles, está sendo bondoso conosco. Esses textos, irmãos, que são ameaças, e certamente o são também carregados da misericórdia e graça de Deus, e nos avisar antes, não faça isso, fuja do pecado, porque o pecado atrai, Gil, a ira, Valdir, de Deus. E Deus é bondoso, Luci, minha irmã, em nos avisar antes que o juízo venha. Ele quer o nosso bem. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele é um justo juiz. Ele executará a sentença, caso não haja arrependimento. Por isso, Salomão aqui está sendo gracioso com Simei. Você merece morrer, mas eu lhe dou uma chance. Permanece em Jerusalém e não saia para nenhum lugar. Simei deveria amar essa graça de Salomão. Deveria reconhecer que ele não era merecedor de tal graça e obedecer ao rei. E ele viveria. A princípio,
como diz o texto agora que veremos, parece que era isso que ele desejava e faria. Olha só o texto. Versículo de número 38. Vamos ler juntos? Leiamos. Simei disse ao rei: como disse o rei, teu Senhor, assim cada um recebe. Simei disse, ele respondeu, Ângela, Roberto querido, Pedro querido, Simei respondeu ao rei, Marlinéia. Boa é essa palavra. A ideia aqui do hebraico esse trato é bom. É a ideia de tratado, de algo combinado, de algo de fato proposto por rei com autoridade e recebido por aquele a quem o rei propõe. Essa palavra é boa. Então o seu servo, o rei, fará assim. Estamos combinados. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra de Simei ao rei tem um peso de juramento. Tanto que quando ele quebra a palavra que houvera dito ao rei, o rei o chamará, como nós veremos no texto, como vimos na leitura, e dirá assim: por que quebraste o teu juramento? Então tem peso de juramento. E a Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Quanto mais num juramento a uma autoridade. Se Deus nos condena por mentirmos uns aos outros, de qual maior juízo será considerado aquele que mente à autoridade, a um superior? Muito maior juízo. E é isso que está acontecendo com o Simei. Ele está prometendo, jurando, segundo a sua palavra, que não desobedeceria a Salomão, o rei. E diz o texto que Simei habitou em Jerusalém muitos dias. É interessante aqui, essa parte final do 38, que diz que Simei conseguiu cumprir com a vontade do rei por muitos dias, mas não para sempre. E é interessante isso aqui, porque o ímpio, ele pode fingir se obedecer o rei Jesus por algum tempo, mas não para sempre. É interessante isso. Pode haver pessoas no nosso meio, e aí cada um sonde a si mesmo, eu e vocês. Podem nos enganar, a Deus não, mas podem nos enganar, a mim e a você, por um tempo. Eles podem parecer obedientes por um tempo, mas não para sempre. Uma hora aquilo que são será conhecido de todos, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Nós podemos enganar poucas pessoas por muito tempo. Nós podemos enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas nós jamais poderemos enganar muitas pessoas o tempo todo. Uma hora elas descobrirão quem nós somos, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você não treme diante dessas palavras? Você deveria. Eu e você devemos tremer diante dessas palavras, porque tudo que você é será revelado, mais cedo ou mais tarde. Não adianta fingir, porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. E Deus é o Senhor da verdade, e a verdade prevalecerá. Ela prevalecerá sobre a falsidade. Os homens conhecerão de fato quem nós somos. Não engane, não se engane. A única pessoa que você está enganando é você mesmo. Porque a Deus nós não podemos enganar. Este homem foi obediente ao rei por algum tempo, por muitos dias. Mas ele não se manteve assim. Uma hora o seu amor ao dinheiro, a sua cobiça se revelou. E a sua desobediência ao rei foi demonstrada. Foi estabelecida. Olha o texto, o versículo 39 mostra isso. Ao cabo de 3 anos, então ele obedeceu ao rei muito tempo e ficou em Jerusalém por muitos dias, certo? Mas passaram-se 3 anos. Olha quanto tempo, né? Que ele conseguiu ali obedecer ao rei e tal. Porém, 2 escravos, depois desses 3 anos, de Simei, fugiram para Aquis. Ou Aquis, né? Aquis melhor é a leitura. Fugiram para Aquis, certo? 2 escravos de Simei fugiram para Aquis. Filho de Maaca. Aquis era o rei de Gate. E deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então, o que aconteceu aqui? Os homens daquela época tinham escravos. E escravos eram dinheiro. Escravos era igual a dinheiro. Você poderia vender um escravo. Você poderia ter a mão de obra do seu escravo. Era economia, era dinheiro. Então 2 escravos de Simei fogem. E ele é informado disso.
Eles fugiram para Aquis. Eles fugiram para aquele rei de Gate. E Simei aqui, ele de fato fica preocupado com isso, porque está perdendo dinheiro. E isso vai revelar onde está o coração dele, se no rei e na obediência devida ao rei, ou se nos bens terrenos, no dinheiro. O que ele mais ama? O rei ou as suas posses? E agora? Agora atenção. É interessante, irmãos, que nós podemos passar por crentes até que nós sejamos provados. Até que uma tensão na nossa vida se instale. E aí tudo que nós somos virá à tona. Então quando tudo vai bem é fácil nós fingirmos sermos crentes de fato. Mas quando começa a haver problemas, então nós realmente nos mostramos e revelamos quem somos. E é esse momento que Simei está passando. Olha atenção aqui, o que ele faz? Ele pede dinheiro e obedece o rei, ou ele vai atrás do dinheiro? O que é mais importante para ele? O reino ou o seu ganho, as suas posses? E aí veja o texto. Versículo de número 40. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento, preparou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. E é interessante aqui também, que a ideia de Deus estar contra algo, não quer dizer que a princípio aquilo não pareça estar dando certo. Perceba isso aqui? Por exemplo, Deus obviamente não ficou nada feliz com a quebra do juramento de Simei para com o rei, porque Simei havia jurado diante de Deus, e diante do rei, o ungido de Deus. Ele tinha que cumprir o que ele jurou. E obviamente Deus não se agrada da promessa de tolos, lembram-se? De juramentos quebrados. Por isso, cuidado com o juramento. Você não é obrigado a jurar, a não ser que a autoridade te exija. Mas tendo feito, cuidado com ele, porque Deus cobrará. Lembra do que a Bíblia diz? De toda palavra frívola que proferir o homem, dela dará conta no juízo. Então Deus, ele está ouvindo o que nós prometemos. Não só autoridades, mas uns aos outros. Então se você não pode, não prometa. Se você não pode, não prometa. Mas não prometa e já planejando não cumprir. Porque Deus não se agrada disso. A ideia aqui, então, é que Deus não se agradara do que fizeram Simei. Mas aí que está o ponto. Aparentemente, Lucinete, Lismar, Natália, Mira, minha irmã, Mira, querida, aparentemente, Coraci, estava tudo dando certo. Ele foi a Gate, resgatou os seus escravos e voltou. Então ele poderia pensar, bom, Deus está a favor de mim, porque eu fui, lembra que Gate é território da Filístia, é território filisteu. Mas havia, naquele tempo, diz os estudiosos, havia contratos interestaduais ali entre os povos, que se um escravo fugisse para outra região, o homem da outra região poderia entrar lá sem nenhum aperto, pegar os seus escravos e voltar para sua terra sem nenhuma ameaça. Havia esse trato. Ok? É por isso que Simei vai, sendo um israelita de Benjamim, entra no território filisteu, resgata, pega os escravos de novo, toma os traja e não acontece nada. Então ele poderia achar, bom, isso é justo. Eu estou falando que é certo, porque aparentemente deu certo. Mas agora o texto vai mostrar que ele estava enganado quanto à sua atitude. Olha aí o que diz o versículo de número 41. Olha aí. Vamos ler juntos? 41 a 43. Lemos? Me ajudem aí, irmãos. Leamos? Foi Salomão... Ele disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei dizendo, no dia em que saíres, e tu me disseste, boa é essa palavra, por que, pois? Então Simei fora a Gate, trouxeram os escravos, e agora Salomão é que fica sabendo. É interessante que Simei fica sabendo que os escravos fugiram e vai buscá-los. E agora Salomão fica sabendo que isto acontecera. E aí diz o texto, Salomão então mandou chamar a Simei, ele disse, não te fiz eu jurar pelo Senhor. Então o juramento lá, né? Aquele trato, aquele contrato, aquele tratado era um juramento, ok? Reforçado por um juramento.
Não te fiz jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo, no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? Eu não te disse, eu não te avisei. Por que você não obedeceu a minha palavra? Por que você não atendeu para o meu ato misericordioso? Você merecia morrer quando você amaldiçoou meu pai, e eu te dei a bênção de viver. Se você cumprisse o meu mandamento, se você cumprisse aquilo que eu ordenei, por que você saiu? Você já merecia a morte. E agora você faz isso. O que você espera que aconteceria com você? O que você esperava? Aqui diz essa ideia. E você me disse, bom, você ainda confirmou, bom essa palavra que eu ouvi, ó rei. Está certíssima, é justa. Aí Salomão faz a pergunta, por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? E aqui é interessante que você não vê mais Simei proferindo palavra alguma aqui. Você não vê ele respondendo ao rei, justificando-se com o rei. Por quê? Porque ele sabe, a consciência dele sabe que ele transgrediu, que ele havia sido alvo da graça e misericórdia do rei, porque ele já deveria ter morrido quando foi contra Davi. E ainda assim, tendo tido a graça do rei, ainda assim quebrou o mandamento do rei, a ordem do rei, então ele não tinha mais o que falar. É por isso que não há aqui palavra nenhuma de Simei depois. Então, Salomão agora pronuncia a sentença de Simei. E ele faz isso lembrando a Simei que ele era merecedor da morte. É interessante isso, porque o juízo do rei não deve vir sem o motivo, sem a prova de que houve um crime. Assim como Deus também não julga a nenhum dos homens sem o motivo. Deus mostra o pecado para exercer o juízo. E aqui é a mesma coisa, olha só. Disse mais o rei, versículo 44, a Simei. Bem sabes, olha ele lembrando a consciência de Simei. Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece. Aqui é interessante que o teu coração reconhece. A ideia de você sabe o que o teu coração sabe. Deixa eu lhes falar uma coisa. Paulo vai dizer que os homens, eles se acusam e se defendem no coração. Nós sabemos quando nós pecamos. Ainda que ninguém fale, nós sabemos. Se a sua consciência ainda não estiver totalmente cauterizada, nem a minha, nem a sua, você ainda sabe quando você peca. Ninguém precisa te dizer. Quando você e eu vamos dormir à noite, depois de termos feito mal a alguém, ou falado mal de alguém, ou prejudicado alguém, nós sabemos. Nós sabemos. E nós não teremos descanso até irmos a Cristo e confessarmos, e depois irmos ao nosso irmão e pedirmos desculpa a ele. Porque nós sabemos. A consciência nos lembra. Aqui a ideia é, tu sabes no teu coração todo o mal que fizeste a meu pai. O teu coração reconhece, a tua consciência não te deixa em paz. Os homens podem calar a consciência. Há pessoas que calam a consciência, sabia? Há pessoas que estão tão acostumadas a pecar, Alana, Caio, licenciado Mateus, Rodrigo, que eles não sentem mais. Mas não quer dizer que eles estão livres da consciência. O reformador Calvino diz, em um dos seus escritos, que ainda que os homens calem as suas consciências nesta vida, naquele dia em que Cristo voltar e os condenar ao inferno sem terem eles se arrependido, a consciência deles se levantará como um azorrague, como um chicote a puni-los pela eternidade. Ainda que eles calem a consciência agora, Júlia, Anésio, José querido, Yara, Kátia, ainda que eles calem a consciência agora e não queiram pensar nos seus pecados, na condenação eterna no inferno, a consciência deles se levantará contra eles, dizendo, você merece, você merece, você merece, por toda a eternidade. Já tentou dormir com consciência pesada? Você já viu o terror que é uma consciência pesada? A consciência que se vê debaixo da ira de Deus. Aquela consciência que sabe que uma hora ou outra Deus o achará. Que uma hora ou outra as pessoas descobrirão. Que mais tarde ou mais cedo toda a maldade que fazemos virá sobre a nossa cabeça. Você já tentou dormir com isso? Se você é crente, você sabe muito bem que o Espírito Santo não permitirá que você tenha uma consciência pesada. Você vai clamar por graça e perdão e vai se arrepender. E só assim você vai encontrar paz. Porque o homem que confessa os seus pecados,
encontrará paz. Mas aquele que não confessa jamais prosperará. Vai viver sempre com a dor de uma consciência. Quer calhe aqui agora, quer não. Ela se levantará finalmente contra este homem. Salomão disse a Simei: o teu coração sabe o mal que você fez. Isso já bastaria para que você receba o castigo, para que você saiba que é merecedor. Ah, meus irmãos. E aqui diz o texto, versículo de número 44, então: disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre sobre a cabeça a tua maldade. A ideia é que a retribuição pode demorar, mas ela vem. A retribuição pode demorar. 3 anos só debaixo do governo de Salomão se passaram. A gente ainda acrescenta-se isso o tempo que Simei esteve no reino de Davi sem receber a paga. E aí acrescenta-se esses 3 anos debaixo de Salomão. Mas a retribuição veio. Ela pode demorar, mas ela vem. Isso deveria nos encher de temor e reverência diante de Deus. Não quer dizer que eu e você estamos vendo pecado, que a ira de Deus não chegou, que ela não chegará. Então arrependa-se do seu pecado enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Abandone o iníquo, o seu caminho, e o injusto, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, meu irmão. Porque se não for assim, a retribuição virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Como veio para Simei. Ele viveu por um período sem retribuição, embora merecesse. O coração dele sabia que ele merecia. Ele nunca se arrependeu. Até que chegou o dia. E Salomão reconhece isso. É como se Salomão estivesse dizendo para Simei o seguinte: sabe o que está acontecendo com você hoje? Sabe o que está acontecendo com você hoje? Deus fez cair a maldade que você praticou sobre a sua cabeça. É isso que está acontecendo hoje. Deus é justo juiz. Ele é misericordioso, mas é justo juiz para com aqueles que não se arrependem. Sendo avisados, não se arrependem. Não mudam de vida. Veio a recompensa hoje. A recompensa chegou. A paga chegou. Que terrível, não? Que terrível são para aqueles que pensam que Deus caducou. Que Deus não se importa mais com seus pecados. Que eles estão bem e nada lhes acontece. Até que virá o dia em que a ira de Deus virá sobre eles. E eles não mais se levantarão. Você não tem medo de nunca mais se levantar? Você não tem medo de não haver mais esperança para você? Não se engane. Você está lidando, eu e você, com um justo juiz. Com um Deus misericordioso, mas com um Deus que também é severo. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe que ele te influencie dizendo: pode pecar que Deus vai perdoar sempre. Não caia no engano de Satanás. Porque você será destruído juntamente com Satanás. Pelo Deus que é o vingador. Pelo Deus que é justo. Deus é misericordioso, irmãos. E Ele está oferecendo perdão aqui agora. Ele não me destruiu e nem te destruiu. Nós estamos aqui, não estamos? Nós ainda estamos aqui. Eis o momento oportuno para a salvação, para o arrependimento, para a graça. Mas não espere, você não sabe o dia da retribuição. Não viva no seu pecado, você não sabe o dia da retribuição. Ele chegará sem aviso. E serão abatidos imediatamente aqueles que não se arrependem. Como aconteceu com Simei. Ele não sabia que acabaria assim. Mas foi o fim dele. Veja só. Versículo de número 45. Olha só o que o rei Salomão diz. Mas o rei Salomão, vamos ler juntos para terminar, 45, 46, leamos. Mas o rei Salomão será abençoado. E o trono... filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte, assim, a ideia aqui de Salomão dizer assim, mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre, é a ideia de que nós não somos culpados do teu sangue, você é culpado do que está acontecendo a você, você é que praticou a desobediência, você é que pecou, você que trouxe isso sobre a sua cabeça, a tua maldade recaiu sobre a tua cabeça, a culpa é só sua, fique sabendo, Salomão é inocente perante o Senhor, e o reino de Davi permanecerá, segundo a graça de Deus, para sempre,
mas você é o único culpado pelo que está te acontecendo. Irmãos, sabe quem é? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Sabe quem é que pode mais nos prejudicar? Sabe quem é que pode destruir a sua vida? Sabe quem é? É você. Você mesmo. Só você que é a sua ameaça maior. Você é a sua ameaça maior. Não são as pessoas que falam mal de você no seu trabalho. Não são os ímpios que vivem na igreja como se fossem crentes a querer te prejudicar. Não são os homens violentos aí fora. Esses não são as maiores ameaças. A maior ameaça para você é você mesmo. É você que pode destruir a sua vida. É o seu velho homem que está sempre clamando dentro de você para acabar e arrasar com a sua vida. Cuidado com você mesmo. Porque desesperadamente corrupto é o coração do homem. E mais enganoso do que todas as coisas. Quem é que pode conhecer o coração do homem? Porque alguém quer prejudicar-se a si mesmo. Porque alguém faria isso? Só um louco faria isso. E é isso que os homens fazem. Eles se destroem. Não é assim? Pastores que são amados por sua igreja, que tem um ministério íntegro, começam a dar voz à lascívia dentro do coração deles. Colocam os olhos em uma mulher que não é deles. E tem um ministério arrasado para sempre. Ok? Somos nós que fazemos isso. Cuidado com o seu coração. Não ouça o seu coração. Ouça Cristo e a sua palavra. Encha o seu coração da palavra de Cristo. Encha, Débora, o seu coração da palavra de Cristo. E a palavra guardará o seu coração e a você. E você e o seu rosto jamais sofrerá vexame. Você jamais será envergonhado. Se acolheres a palavra de Cristo no teu coração. Nós precisamos de Cristo. Nós não podemos sem Ele, entende? Nós conhecemos a palavra, mas nós vamos contra ela todo dia. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dele. Nós, eu e você, precisamos de Cristo todo dia, todo instante. Vigiando nele. Na sua palavra, orando e clamando, Senhor, não me abandone sequer um segundo. Não retires de mim a tua presença. O rei Salomão será abençoado. E o reino de Davi permanecerá perante o Senhor para sempre. Só você, Simei, é culpado do castigo que cai sobre você. Você procurou isso. Agora a justiça virá sobre você. O rei deu ordem a Benaia, que era o comandante da sua guarda naquele período, o qual saiu e arremeteu contra Simei, de sorte que o matou. Aí veja o comentário que o autor faz no final. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Ou seja, Deus está aprovando o que o rei Salomão está fazendo. Ele está dando paga a quem merece a retribuição. Ele é o instrumento de Deus. É a mão de Deus contra os malfeitores. E Deus está abençoando Salomão. O reino dele está se solidificando, está se firmando, porque ele está obedecendo a Deus. Irmãos, nós vamos ver no primeiro livro dos reis e no segundo livro dos reis, se Deus permitir, que toda vez que um rei obedece a Deus e executa a justiça de Deus, Deus abençoa e firma o reino dele. E nós veremos que toda vez que um rei não faz isso, o reino sofre com a desobediência do rei ao Senhor. A ideia é, quando nós obedecemos ao Senhor, tudo vai bem. A nossa vida é firmada. Nós prosperamos. Mas quando nós obedecemos, tudo vai mal. Enquanto os reis de Israel foram fiéis ao Senhor, o reino deles se firmava a cada dia. Eu termino com a seguinte aplicação. Nós podemos olhar para esse texto aqui e dizer assim, será que Salomão foi muito duro com Simei? Afinal, merecia Simei a morte? Gente, ele foi só buscar os escravos dele. Alguém poderia pensar, que exagero. Meus irmãos, é importante para responder essa possível
esse possível questionamento, é importante lembrarmos mais uma vez que Salomão era o rei ungido do Senhor e que seu domínio era o reino de Deus. A raiz do crime de Simei consistia não propriamente em ir lá buscar escravos, mas consistia em recusa ou na recusa de colocar esse reino de Deus em primeiro lugar. O rei do reino de Deus tinha dito a ele: não sairás para lado algum. Ele deveria deixar os escravos irem para onde quisessem ir, mas ele deveria colocar o reino em primeiro lugar. Ainda que eu saia perdendo, ainda que para muitos isso não seja tão grave, mas para o rei o rei me deu uma ordem, eu farei. Não é verdade que nós podemos entrar também e pensarmos que, esse mandamento aqui de Deus não é tão sério assim, gente. Vamos falar aqui, sinceramente. As pessoas fazem isso todo dia. Deus não pode ser tão severo. É a mesma coisa que Simei poderia ter pensado. É impossível eu voltar com os meus escravos que fugiram e não podiam fugir de Gate para aqui e pagar com isso para a própria vida. Ele não será tão, de fato, exigente assim. Mas o rei havia dito. E é assim que nós devemos observar e olharmos para a palavra de Deus. Deus disse: não importa, meus irmãos, nós não seremos julgados pelo nosso achismo. Eu acho que Deus deveria punir isso ou aquilo, mas deixar de punir. Ninguém será julgado pelo seu próprio achismo. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Então obedeçamos a palavra de Deus. É ela que vai decidir o seu e o meu destino. Deixa de achismos. Eu acho que isso não tem tanto problema, mas o que a palavra diz? Tem problema? Então, Deus está certo e nós estamos errados. Obedeçamos para o nosso bem. Então não era exagero, porque o ato, embora pequeno, de se tomar os escravos de volta, revelava algo muito mais profundo, ou seja, a desobediência ao rei, o desprezo para com sua palavra. Assim como o ato de Eva, de tomar de uma maçã e comer, pode parecer para alguns um exagero de Deus ter condenado, mas aquilo significava cuspir da cara de Deus, desprezar a vontade dele. Nós temos que ver além do ato, o que está enraizado no coração do homem que leva aquele ato. Simei deveria ter obedecido ao rei, colocar o reino em primeiro lugar, e não as suas posses, não o seu amor ao dinheiro. Ele é como o jovem rico, lembra? O jovem rico foi procurar Cristo. O que farei eu para dar a vida eterna? Tem cumprido os mandamentos? Sim, todos eles, esses. Aí Jesus diz: então vai, vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no reino de Deus. E ele saiu triste, porque amava as suas posses. É a mesma coisa, Simei também perdeu o reino, a graça, digamos assim, porque amou mais as suas posses do que o reino. Aquele jovem rico, infelizmente, recusou-se a seguir a Jesus, porque amava o dinheiro mais do que amava o reino. Simei fez o mesmo cálculo ímpio: mais vale as riquezas do que o reino. Ele queria ficar com os bens para si, seus bens. Não suportou abrir mão da ideia de ter o que era dele, o que ele desejava, para seguir Salomão e o reino. E aí, meus irmãos, eu termino. Cada um de nós é tentado, muitas vezes, em não desistir de algo que ama pelo reino de Deus. Vamos lembrar dos homens que foram executados pela vontade de Deus por Salomão aqui? Adonias. Do que Adonias não abriu mão? E foi a desgraça dele. Ele não abriu mão do status real, lembra? Ele queria Abisag, lembra? A concubina de Davi. Ele não tinha o reino, mas ele queria o reino. Ele não abriu mão do status real. Ele morreu por isso. Ele devia ter deixado aquilo e confiado na graça do rei, mas ele preferiu ter o que ele queria. Joabe. Do que Joabe não abriu mão? Do seu status no exército por meio da violência. Ele não abriu mão de usar métodos injustos. Ele matava homens à traição para conseguir ficar no cargo. Ele acabou também, desgraçadamente, porque ao invés de desejar o reino, desejou outra coisa. E Simei? A mesma coisa. Ao invés de desejar o reino e a graça do reino, amou mais as riquezas. Ficou sem um e sem outro. Todos eles ficaram tanto sem um quanto sem outro. Perceba, Adonias não teve o status real e morreu. Ficou sem o reino. E ficou sem a graça. Joabe ficou sem o comando do exército e também ficou sem a graça do rei. Simei também.
Quando nós queremos Cristo e desejamos Cristo, nós temos tudo nele. Quando nós queremos outras coisas além de Cristo, nós vamos ficar sem nada. Deu para entender? Se nós desejamos todas as outras coisas sem Cristo, nós ficaremos sem nada. Você não terá nada, só a sua miséria. Só isso que nos sobrará sem Cristo. Agora, se você tiver Cristo, nós temos nele todas as coisas. Por isso que você devemos amar a Cristo acima de tudo. Nós vemos Atos 3, não foi? De 1 a 10. Lá do homem coxo de nascença. Tem alguma esmola aí? Aí os apóstolos disseram: nós não temos ouro nem prata, mas nós temos algo de incomparável valor, inigualável. E o que temos te damos. Nós temos Cristo Jesus. Nós temos Cristo. Ele é mais valioso do que qualquer ouro ou prata. Que nós trabalhemos pelo pão que não perece. Lembram-se? Não por riquezas nesta vida. Confiemos em Deus, Ele nos dará tudo o que é necessário. Mas que nós corramos atrás daquilo que mais importa. Cristo Jesus e a comunhão com Ele. Em termos mais dEle, sermos mais dEle e Ele nosso. E assim nós seremos felizes e teremos a vida eterna que nos foi prometida pela fé em Cristo Jesus. Semei acabou de maneira terrível, porque preferiu os bens da terra do que a glória do Rei. Que nós não façamos assim. Que a glória do Rei seja o que mais importa e do reino, acima dos nossos desejos, acima daquilo neste mundo que nós lidamos. Que o Rei seja sempre em primeiro lugar e que Deus nos ajude assim. Amém, irmãos.